Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Café e Gestão. E hoje, especial Clube da Prosperidade natalizando. Então hoje nós vamos ter um Café e Gestão com mais convidados. Já viram que a mesa tá cheia. Então é um prazer, pessoal, por vocês estarem aqui, pelo propósito. E já vamos falar da apresentação de cada um aqui, pessoal. Nós estamos aqui com o Leonardo Uber, Luiz Medeiros e Felipe Castiglione. Antes de fazer a apresentação dos nossos convidados, eu gostaria de fazer o agradecimento, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, porque o intuito aqui é transbordar na vida das pessoas. Ainda vamos falar dos pilares, mas Deus, muito obrigado. A gente já orou antes por ter essa oportunidade de estarmos juntos e falar em seu nome. Segundo, eu gostaria de agradecer a Anômalo, por disponibilizar, construir, trazer essa estrutura para nós. Eu vou chamar até o pessoal aqui, vamos quebrar o protocolo. Vem aqui, galera. Boa. Alisson Prestes, Bruno, Sorbara. Obrigado, pessoal. Estamos aqui num domingão gravando. Então, cara, muito obrigado pelo apoio, pela estrutura, Valeu, por pessoal. tudo, pessoal. Boa. Antes de falar do nosso especial, eu gostaria que cada um fizesse uma introdução de vocês. E eu já vou começar com perguntas quentes. Primeiro, quem você é. Então, cada um vai falar quem você é e como o clube mudou a sua vida, o Clube da Prosperidade. Vamos lá, Uber, você tá do meu lado aqui. Quem é o Uber e como o clube mudou a sua vida, cara? Show de bola. Obrigado de novo pelo convite. Segunda vez aqui nessa mesa. Então é um prazer, ainda mais com o pessoal que eu admiro demais aqui. Quem é o Leonardo? O Leonardo é um cristão, casado com a Ana Cláudia, já há 11 anos, mas estamos juntos há 18 anos praticamente. Vida. Pai de 3 lindas meninas, a Alice, a Marina e a Júlia. E o que o clube mudou a minha vida? É essa a pergunta mesmo, cara? O que o clube mudou a minha vida? Eu sempre me considerei uma pessoa cristã, né? Meus pais sempre vieram com valores cristãos para mim e a igreja, nós não levantamos bandeira, mas a igreja que eu frequento é a igreja católica, desde sempre, né? Eu estava afastado da igreja há um bom tempo e eu era aquele cristão à la carte. Sabe o cristão à la carte? Que é aquele que pega e folha a Bíblia, né? Quando folhava a Bíblia e concordava com algumas coisas, com outras não. Então eu escolhi o que fazia sentido. Não concordava com tudo, sempre muito questionador. E para mim também era uma questão de... Cara, se eu orasse à noite, falasse com Deus à noite, eu tinha uma oração decorada, tava tudo certo. Para mim era isso, eu não vivia Deus o tempo todo o tempo, né? E o clube foi o que me ensinou que realmente é ser um cristão, viver Deus, entender a Bíblia, acreditar na palavra e de verdade viver Deus a todo instante, falar com Ele a praticamente todo instante, né? Em qualquer momento, a todo momento. Quando eu tô sozinho, geralmente eu tô conversando com Ele. No caminho vindo para cá, eu conversei com Ele, pedi para abençoar aqui. Então, eu comecei a notar o quanto isso faz diferença na minha vida. Então, eu divido o clube em duas etapas. O primeiro que me mudou, que foi, me aproximou muito de Deus e fez um cristão melhor, vamos dizer assim, né? Jamais perfeito. E cristão já fala a palavra, é pequeno Cristo, né? Tentar ser um pequeno Cristo. Acredito que eu tenho melhorado muito nisso, mas tenho muito para melhorar. E o clube me ajuda nisso. E um segundo momento que foi recente, que eu passei por uma mudança de vida muito grande. Eu tive um momento de deserto ali, sabe? De raiva, de medo, de angústias. Eu confesso que eu ainda estou passando por esse deserto, mas o clube me ajudou muito. O clube me ajudou muito. E em um dos clubes eu ouvi uma palavra que cravou no meu coração e que me ajudou demais. Então eu sou muito grato ao clube por me apresentar esse Cristo, né? Esse Deus, e entender cada vez mais e ter pessoas... Aquela coisa que a gente fala, o ambiente muda, né? O ambiente sempre vence. E o clube foi um ambiente que me aproximou muito de Deus. Então sou muito grato. Introdução, até emocionei aqui. Essa mandou bem demais, cara. Felipão, quem é o Felipe? E o que o clube mudou na sua vida, meu cara? Massa. Desculpa. Obrigado, Carlão, pelo convite. Obrigado aos irmãos aqui que aceitaram também estar com a gente. É um prazer estar com vocês aí. Bom, Felipe, eu sou cristão, sou católico. Estou há 10 anos casado com a Patrícia, uma esposa maravilhosa. Tenho uma princesinha chamada Maria Alice. E a pergunta é como o clube impactou nossa vida ou mudou nossa vida, né? Primeiro,
eu tive uma mudança muito grande de vida quando eu saí de São Paulo, decidi sair de São Paulo e vir para Cascavel. Vai fazer quase 4 anos agora. E eu cheguei, a gente chega num ambiente novo e você tá completamente desamparado. Você não tem uma rede de apoio, você não tem amigos, você tá chegando num lugar novo. E aí encontrei esse abençoado aqui num lugar completamente improvável. E aí ele, vamos Clube da Prosperidade. Eu olhei aquilo, falei, cara, que negócio é esse, né? Do que é isso, né? Parecia, sei lá, alguma coisa De network. de network, né? Falei, cara, mas eu vou ir, né? Porque de ruim não deve ter nada, né? E fui. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu recebi foi acolhimento. Então, eu fui muito bem acolhido, fui recebido por todas as pessoas de uma forma muito amorosa. E uma das coisas que a gente sempre fala, o Luizão sempre fala isso, o clube é um lugar onde você faz amigos verdadeiros. E eu pude provar disso. Então, a primeira coisa que mudou na minha vida foi ter amigos aqui em Cascavel, pessoas que eu posso dizer que são meus amigos. Segundo, o que mudou para mim de uma forma drástica foi que eu sempre fui o cristão, eu estava católico também, sempre frequentando a igreja, mas eu não vivia isso na integralidade na minha vida. E aí eu pude conviver com pessoas dentro do clube que no ambiente corporativo colocavam Deus. Começavam a praticar aquilo que Deus fala na palavra para colocar no ambiente corporativo. Eu achava isso vergonhoso, tinha vergonha de, cara, como é que eu vou falar de Deus, de Cristo na minha empresa ou na minha profissão? E você começa a ver com exemplos pessoas fazendo isso. Então, automaticamente o ambiente nos transformou, assim como o Léo falou, e eu comecei também a praticar isso de forma mais verdadeira dentro do ambiente corporativo. E por último, acho que o mais importante, que o Léo também falou, mas é aquilo que também vem para mim muito forte, é que viver e conhecer a verdade, né? Então, uma vez que você conhece a verdade os transformará. Então, nós começamos a viver essa verdade, conhecer essa verdade com pessoas que têm propriedade espiritual, propriedade da palavra. Não que dentro da igreja você não possa encontrar, você vai encontrar também, mas ali nós encontramos de uma forma dinâmica, de uma forma prática, que todo mundo vive na mesma experiência. Então, a gente acaba trocando muito pelos testemunhos. Então, o ambiente realmente transforma. Acho que é isso. Fechar o podcast. Tô emocionado aqui. Vamos, Luizão. Você ficou por último, cara. Ia fechar com chave de ouro. Oh, glória a Deus, a responsabilidade. Cara, eu sei que eu não sou gosto, mas por último ainda não, porque tem você. Você vai falar também, bicho. Bonitão. Você fala querendo se esquivar, né, cara? A régua é alta, né? Igual Moisés deixou a régua alta por Josué, né? Olha os dois camaradas que falaram, hein? Vamos lá. Qual é a pergunta? Manda braba. Qual que é a pergunta? Quem é o Luiz e como um clube mudou sua vida? Bom, o Luiz é um filho amado de Deus, um cristão, né, apaixonado por Jesus Cristo, visto que, né, todos os dias eu me esforço grandemente para estar cada vez mais sendo, igual o Léo falou, a gente sempre comenta isso, sendo um pequeno Cristo. Né? Tenho 42 anos de idade, vou fazer 43 agora em dezembro, né? Completo 43 agora. Que dia que é? Dia 22 de dezembro. Sou o esposo da Roberta, também uma esposa virtuosa. Glória a Deus, louvo a Deus pela vida dela. Sou o pai da Luísa, de 6 anos, e agora da Lara, que nasceu nesse mês, no dia 10. Que benção. É fresco. Isso, sou o pai carnal, mas o pai celestial é o que está lá em cima. E eu busco todos os dias a sabedoria do alto, para que me dê a responsabilidade, me dê a sabedoria realmente do alto, discernimento, para que eu cuide tanto da Roberta quanto das minhas filhas e também cuide de mim, né, da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. Então, acho que é isso, basicamente. E o que o clube impactou, então, eu posso Seja feliz, irmão. enrolar e falar da história também? Não, só fala o que o clube mudou por enquanto, senão nós... Tudo bem. Cara, o clube impactou na minha vida no sentido de me trazer profundidade, né? Felipe, esse aqui, que é católico, assim, assado, o Léo também. E eu não fujo, né, dessa linha também. Eu era aquele cristão que, cara, eu não queria muito compromisso com o mundo espiritual, sabe? Tipo, eu sempre comentava com um amigo meu que sempre me chamava pra igreja, vamos lá. E eu falava, cara, deixa eu curtir mais um pouco, deixa eu ficar de boa, porque eu sei que se eu falasse que vamos cair pra dentro, vamos botar pra derreter, eu sabia que aquilo era muito,
né, tipo, profundo. Eu sabia que eu ia ter que renunciar a algumas coisas que eu não queria naquele momento, entende? Então, fazia 3 anos que eu já era pai, né? Eu era casado também, que eu casei ali em 2018. Então, eu não queria naquele momento. Então, o clube me permitiu, né, ter essa reflexão com o entendimento da palavra de cada um. Eu comento assim que é como se fosse uma pecinha de Lego, né? Então, a tua reflexão, a tua observação sobre determinado versículo, né, correspondia àquela pecinha que faltava. Caramba, olha que legal. E eu conseguia, diante daquela junção dessa pecinha de Lego, compartilhar e testemunhar com o próximo que também faltava aquela pecinha. Então, essa construção de cada um, a palavra de Deus, ela é viva, né? Então, ela é como se fosse várias pecinhas de Lego. E quando acontece, às vezes eu já vi o versículo 1.500 vezes. E no último clube eu tenho uma percepção diferente. Caramba, pam, parece que é um novo abalo sísmico que acontece, um novo Big Bang. Rapaz, olha só. E aquilo é uma virada de chave, você tem um novo comportamento ali, entende? Então, o clube tem me dado profundidade. Se é a palavra que eu posso usar aqui hoje, o que o clube, né, representou para mim é profundidade. Sair do raso e... Amém. Quer que faça a pergunta para você, Carlão? Faz a pergunta, vai, Léo. Carlão, se apresente para o pessoal para te conhecer. Quem é o Carlão e o que o clube mudou na sua vida? Muito obrigado pela pergunta. Oportunidade. Foi muito bom, hein? Você viu? Mandou bem, Mandou bem top. demais. Vou até quiser participar do próximo. Anota. Tem repertório. Tá. Quem é o Carlos Brandão? Eu sou cristão acima de tudo, independente de religião. Acredito que o cerne é acreditar em Cristo. Sou filho de Deus, sou temente a Deus. Uma coisa que eu aprendi, ser temente a Deus. Sou filho do Carlos José Ferreira Brandão, da dona Marisa Menino do Rego. Sou namorada da Marina. Sou uma pessoa que cada vez mais vem procurando ser mais semelhante de Jesus Cristo, que tem como propósito transbordar na vida das pessoas. Seja via uma palavra, seja num telefonema, ou seja transbordando financeiramente ou com negócio, enfim. O que o clube mudou para minha vida? Eu vou contar a história bem rápida, sucinta, e a gente já conecta o que o clube mudou. Eu venho de uma família de berço cristão, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Minha mãe, minhas duas avós, uma era protestante, outra católica. Católica, eu rezava o texto todos os dias. Ia na igreja basicamente todos os dias. Que elas estejam bem no nosso céu, estejam com o nosso Pai Jesus Cristo. E a outra, cara, que lia a Bíblia sempre. E eu sempre estava nesse meio. Mas eu não entendi o porquê. Mas eu falo que enquanto elas estavam em vida, eu tinha uma proteção, uma áurea muito forte, porque elas sempre oravam muito por mim. Que Jesus Cristo esteja orando por mim agora também. Só que eu não entendia. Eu ia na missa, cara, não sabia por quê. E aí eu tinha essa cultura familiar de ir para a igreja, mas não entendia a motivação e nem gostava de ir, sendo muito sincero. Daí eu fui para a universidade. Na universidade eu desconectei totalmente. Depois eu comecei a trabalhar, desconectei totalmente. Meu nível espiritual caiu de forma absurda. E Deus abençoou de ter O Felipe me chamou a primeira vez para ir pro clube. Eu achava que era muito relacionado a network. Eu falei, cara, não tô nesse momento. Tinha acabado de entrar na empresa. Tava super atarefado. Daí o Luiz foi fazer uma visita na Send. Ele falou assim, cara, aparece lá. Eu acho que vai ser bom para você. Eu falei, quer saber? Vamos nesse negócio. E eu lembro que foi uma decisão racional. Isso é um movimento cristão, um revivimento cristão, que os cristãos eles estão sendo racionais para procurar Cristo. Eu vi que meu nível espiritual estava baixo. Eu coloquei como uma meta anual de ter mais contato com a igreja, de ter esse contato espiritual, porque eu sabia que eu estava desbalanceado. E aí eu fui no clube. Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida relacionado a ser cristão, porque era um ambiente onde tinha pessoas de várias igrejas diferentes, a quadrangular, católica, batista. E eu tive uma experiência, foi um choque espiritual muito grande, porque eu vi o Lucas falando, eu vi o João, eu vi o Catariuki, eu vi o Everton falando no mesmo dia. E foi uma balançada, assim. E eu falo que esses caras, eu vou colocar muito de forma sincera, eu delego muito
essa transformação pro Luciano também, Catarina, que deve estar vendo Legendários agora, que Deus abençoe ele, de ter a vontade de buscar pela palavra, sabe? Então eu construí um racional, que é o jeito que eu penso, de conectar com Deus e buscar a palavra na Bíblia, sabe? E isso, cara, me mudou. E hoje eu dou muita graça porque foi a oportunidade de se aprofundar e se tornar um homem muito melhor, sabe? Então, minha vida mudou, cara, 180 graus, não é 360, senão voltava o meu sentido, mas 180 graus, sou um homem muito melhor, sou um cristão muito melhor, tem muita coisa para melhorar, mas o clube deu a oportunidade, foi a abertura. A gente fala, eu sempre falo que o clube é aquele momento que você pesca almas para voltar pro rumo. Não quer dizer que a gente não é uma igreja, a gente vai falar sobre isso, mas é a oportunidade de voltar pro eixo. E lá a gente tem a oportunidade de voltar pro eixo, construir, continuar construindo e voltar. Então, depois que eu fui pro clube, eu fui para a igreja, né? A gente participou, nós aqui todos participamos do Legendários, todos nós somos legendários. Nós aqui, eu, Felipe e o Uber, a gente vai pro rock, você tem suas células lá. Então o clube foi a bússola. E aí, a partir da bússola, a gente ganhou velocidade. Tipo, eu acredito que seja muito isso para mim. Valeu, obrigado aí pela partilha aí. Né? O cara colocou a mão pra cima e depois foi lá e ainda subiu mais um pouco, né, cara? Ainda bem que ficou por último, né? E para falar sobre esse movimento do especial natalizando, eu gostaria de, como meu co-host aí, Felipe, fale dos nossos patrocinadores, porque eles que viabilizaram também a gente está fazendo esse podcast nesse domingo. Cara, fala aí do pessoal que está passando aqui na tela, sobre os patrocinadores do clube, da campanha, para a gente continuar o podcast. Legal, nós precisamos... Patrocinador. Momento jabá especial. Nós precisamos honrar as pessoas que realmente ajudaram, já doaram sem ser os nossos patrocinadores, e honrar também essas pessoas que colocaram as suas empresas à disposição também da campanha do Natalizando. Então eu queria passar bem rápido aqui as empresas que nos ajudaram a fazer o Natalizando impulsionar e esse podcast acontecer. Então, Trinitar Negócios Imobiliários e Trinitar Consultoria. Temos o Alavancador Empresarial, que é um treinamento de alta performance para líderes. Tá aparecendo na tela ali, né? Temos a Risari, que é moda masculina também. Te Levo, é um aplicativo de aluguel de carros também. A IBS, Instituto Brasileiro de Energia Solar. Temos soluções de energia solar lá. OnLaure, moda feminina. Vostro, construtora, então, se você quer construir também Vostro. Vânia Porto, uma arquiteta também. Farmácia Popular. Catarinhuque Advogados. Melhor advogado de Cascavel. Os outros que me perdoem, mas no Catarinhuque a gente tem um carinho especial por ele. Nossa, é difícil bater aquele homem, né? A Prosperitar Investimentos também, o pessoal tem muitas soluções de investimento para vocês lá. Dalmina também, construtora, uma das construtoras mais renomadas da região. E o William Torres, corretor, que trabalha na Trinitar Negócios Imobiliários também. Então, obrigado a todos vocês que nos ajudaram, que fizeram esse podcast acontecer e que impulsionaram a campanha do Natalizando. Lembrando o patrocínio da Nómalo também. Obrigado, E a gente vai falar Cascafio. O Cascafio também. Cascafio também, troca de óleo, filtros e tal, né? Legal. Café Gestão. Então só me... Cascafio também, né? Pessoal de troca de óleos, Carlão Café com Gestão e o pessoal da Nômalo aqui, que tem essa estrutura maravilhosa aqui que nos recebeu aqui hoje. Muito obrigado. Pessoal, esses patrocínios, só para deixar claro, isso são patrocínios relacionados à campanha que a gente vai falar hoje e ao Clube da Prosperidade. Então, não são os patrocínios do Café Gestão. Então, esse é o especial mesmo. Então, a gente vai focar... Esquece o padrão Café Gestão e nós vamos focar no Natalizando hoje. Falando em Natalizando, eu gostaria de dar um passo atrás sobre o clube, né? Porque a gente falou sobre o clube, né? Voltando aos patrocinadores. E eu gostaria que o Uber falasse quais são os 3 pilares do clube. Isso eu acho que é extremamente importante. Para a gente entender... Porque a gente comentou, né, que como o clube mudou a nossa vida, mas é importante a gente explicar o que é o clube de verdade e quais são os principais pilares. Legal, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Acho que antes de falar o que é o clube, é importante a gente falar o que não é o clube. Né? Porque muitas pessoas olham
Clube da Prosperidade. Primeira coisa que se passa é que é algo referente a negócios e dinheiro, né? Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que a pessoa pensa é dinheiro. Não é isso. É a prosperidade em Deus, em Cristo, em todos os âmbitos da vida, lógico, né? Mas o que não é o clube? O clube, primeiramente, não é uma igreja. Tá? Nós não levantamos bandeira nenhuma lá. Então, é um clube cristão. Então, não tem bandeira. Como a gente falou no começo, tem católicos, tem evangélicos, enfim. Não tem uma bandeira que a gente levanta. E ele não é um lugar para networking. A gente brinca e fala assim, quer fazer network é com Deus, com Cristo lá, né? O clube é uma máquina de fazer amigos, que a gente fala, e importante, só cortando um pouco do protocolo, pode ver que quase todos os testemunhos aqui, quando falou do clube, o fulano me convidou. O fulano me convidou. É como Deus age através das pessoas, né? Então todos foram parar no clube por algum convite, né? E é tão forte isso, é tão importante isso, porque, cara, como é que tá a tua vida hoje depois do clube, né, Felipe? Hoje você trabalha com uma pessoa que você conheceu no clube. Sim. O Luiz também chegou a trabalhar com uma pessoa que conheceu no clube, né? Com pessoas que conheceu no clube. O Carlão acho que também se envolveu mais, né? Eu falo que a minha empresa hoje, meus sócios, a gente se reconectou no clube. O Antônio é um dos meus sócios que eu conheci ele na infância. A gente fala que Deus nos uniu mesmo porque a gente se conheceu na catequese. E a Fran, a outra sócia, a gente se aproximou no clube. Então o clube nos aproximou. Então como é importante o ambiente, por mais que não é voltado para isso, o Deus abençoa através das pessoas, né? Então como é importante, né? Mas o clube não é networking. Muitas pessoas vão para isso. Mas de duas uma. Isso que a gente fala, né? Ou Deus vai tocar o coração dela lá e o ambiente vai vencer e ela vai continuar indo, não pelo network, mas pela palavra. Ou o ambiente de novo vence. A pessoa não vai ficar indo lá para fazer network, porque lá não é um lugar network e realmente não se faz network no dia a dia lá. Né? Então o clube ele é baseado em 3 pilares, onde Jesus Cristo é o centro, esse é o primeiro pilar. Jesus Cristo é o centro, nós somos cristãos, ponto. Somos cristãos. A palavra, a verdade é a Bíblia, que aqui está com nós na mesa. Né? Então toda a palavra que a gente leva é essa que está aqui. Aí vem os testemunhos através dela, que é o terceiro pilar, que são os testemunhos. Onde é aberto para todos falar depois que a pessoa fala, vamos falar um pouquinho de como funciona, mas é o que realmente traz a transformação. É incrível como o testemunho transforma e conecta. Porque se você está passando por algum deserto, uma dificuldade, muito provável que outra pessoa está passando por algo muito parecido e pior, ou talvez até pior, e o seu testemunho pode salvar uma vida. A gente fala muito sobre isso. Então o testemunho pode salvar uma vida. Vários testemunhos lá me ajudaram muito. Então esses 3 pilares, Jesus Cristo é o centro, a Bíblia é a verdade, e os testemunhos que transformam. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Carlão. Mas para falar sobre o que é o clube e quais são os pilares, eu gostaria que o nosso amigo Luiz, um dos fundadores da primeira reunião, contasse a história do clube. Luizão, você consegue contar a história? Você é um bom contador de história que você é? Consigo. Tá lá Forrest Gump. Lembrando, o podcast que eu participei aqui, eu acho que foi o que mais demorou, né? Verdade. Né? Quase 3 horas de podcast. Foi quantas horas? Foi 2 horas e 40 e pouco, acho que foi. Nossa, Eu tava assistindo. ouvindo história, eu também sou um bom ouvinte. Quando eu ouço uma boa história, eu adoro ouvir, né? E hoje eu vendo a história de vocês, né? Deus me deu o privilégio de poder ser o canal de bênção, né? O foco não é a gente, mas começa pela gente. Então eu sou muito grato assim por Deus ter me permitido ter amizades tão valiosas, né? É uma fábrica de amigos verdadeiros, vocês aqui nessa mesa, né? O pessoal aqui também, né? São meus amigos verdadeiros, todos aqui sentados nessa mesa, salvo vocês aí, já em algum momento me estenderam a mão. Eclesiastes 4:9 vem dizendo, né, que é melhor 2 do que 1. Enquanto o amigo está passando por um deserto, e, cara, muitos de vocês já se chamaram com café 2 ou 3 vezes, me exortaram de uma forma muito enérgica. Eu sempre digo, né, que tem uma procuração aberta para vocês chegarem e falar realmente a verdade. Então, quem ama, corrige. Todos vocês me corrigirem em algum momento e em alguma oportunidade, eu tenho certeza. Eu também já puxei um pouquinho a orelha de vocês e tudo mais. Eu vejo esse amor. Então, contando um pouco da história do clube, é como se a gente pegasse como probabilidade lotérica. Vem no sentido, cara, da necessidade, tipo, de um desejo, uma intenção realmente genuína
né, de estar conversando sobre esse tipo de assunto. Como eu disse anteriormente, 2019 ali, minha filha nasce e tal, e eu comecei a querer buscar mais de Deus. Então tinha um amigo meu na empresa onde eu trabalhava que falava muito de Deus comigo. Eu falava, calma um pouco, né? Deixa eu viver mais um pouco aqui, deixa eu aproveitar esse mundo aqui e tal, não sei o quê. E, cara, vem muito no sentido de encontrar pessoas que conseguissem conversar, né, sobre Deus, sobre, cara, um nível realmente de consciência, assim, bem bacana. E eu tinha acabado de ler Napoleão Hill, cara, eu gostava da ideia da Mastermind e tal, e eu falava, cara, olha só, tentei criar, né, algumas Mastermind, né, assisti uns vídeos lá do Thiago Nigro e tal. Mas enfim, isso também esfriou, né? Um dia eu tô lá na Medcar, né, levei meu carro para consertar lá, e o Lucas sempre quando eu chegava lá, falava 5% de assunto de carro e 95% de assunto do reino. Eu realmente admirava a capacidade que ele tinha de saber, né, cara? Falei, cara, você tem um conhecimento muito bom, né, cara? Ainda nem sabia da parábola dos talentos, mas eu sempre falei, cara, você tem que falar isso para mais pessoas. É muito egoísta você saber de tudo isso e não compartilhar com mais pessoas. E beleza. Tanto é que eu falo para ele, viu, vamos fazer um encontro aqui. Daí ele falou numa segunda-feira, vem aqui então. Eu fui lá, mas ele não tinha entendido. Aí no final do dia eu cheguei lá e tudo mais, a gente conversou um pouco, mas acho que a esposa dele estava lá, mas ele... Ficamos conversando. Eu falei, não era isso que eu esperava. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, ele sabe de todas as coisas, né? E o João Guilherme, né, um outro amigo meu que eu fiz Dale Carnegie, acho que o Léo fez Dale com ele também, né? A gente se reaproxima novamente e tudo mais. Ele estava numa outra pegada, saiu do Dale Carnegie e ele veio conversar comigo. A gente tinha realmente se afastado, né? E foi uma reaproximação que eu desejava no meu coração, porque eu sempre vi o João Guilherme assim também com um conhecimento muito interessante, sabe? E daí a gente, né, Luiz, estou nesse novo projeto, levei ele lá na empresa onde eu trabalhava, ele conseguiu fechar algumas vendas, deu uma palestra lá, né, em determinado dia, só que aí que eu digo que, né, é uma probabilidade lotérica. Né? E se você olhar com cuidado, eu já conversei com algumas pessoas, falei, olha só como que são as coisas. Um dia antes do João Guilherme lá na Shark, que ficava do lado da Medcar, o Lucas me manda alguma coisa no Instagram. E era do João Guilherme. E eu falei pra ele, você conhece o João Guilherme? Eu falei, não, apareceu aleatoriamente aqui e eu te mandei, achei uma história legal. No histórico, comecei a ver o que eu tinha conversado com o Lucas. Cara, não tinha mensagem, tinha uma muito longa assim e tudo mais, né? E eu falei, cara, amanhã o João Guilherme vai vir aqui e vai dar uma palestra aqui na Shark. E eu vou levar ele aí. Beleza. Daí ele foi lá na Shark e tudo mais. O João Guilherme deu a palestra, né, organizamos lá, das 7 às 8. E daí eu falei, João, preciso te apresentar uma pessoa, que era o Lucas, né? Vamos lá e tal. E levei ele lá e daí, tipo, eles não se conheciam. Não se conheciam. Eu fiquei conversando ali um pouco, tive que voltar pra Shark e eles dois ficaram conversando ali. E o João acho que volta na Shark e fala, Luiz e tal, acho que a gente vai marcar para se encontrar, para falar mais, né, conversar. E aí, no dia 2 de novembro de 2022, a gente se reúne lá na Transdesk, né, onde o João era sócio dos meninos, do Vini lá, do Moisés. E a gente se reúne para falar de um versículo da Bíblia. E o que vocês... Era um dia depois da vitória do Bolsonaro. Algumas pessoas estavam meio tristes, outras felizes. Enfim, a gente conversou um pouco sobre isso e levou uma palavra lá, né? Lemos a Bíblia e tudo mais. E ali nasce, né? Tipo, não tinha nem nome. A gente não tinha, vai nascer isso, vão criar com esse propósito. O propósito era só um lugar onde a gente conseguisse trocar esse nível de ideia. Falar mais de Deus, falar de reino, né? E não tinha nada a ver com negócios também, tá? Só para deixar claro. Já na segunda oportunidade, né, acho que já vem o Léo, já vem a Cid, o Ian, já vem algumas pessoas, né, os contatos que o João Guilherme tinha. Acho que eu levei uma pessoa ou duas. E daí, cara, só por Deus, tá? Então, o Clube da Prosperidade é um projeto de Deus, né? Então ele nos usa como ferramenta. Então, hoje, né, entra num histórico que o clube não tem dono, não levanta uma bandeira, é só um local de começos, né?
Um local onde a gente realmente começa a ter profundidade, uma mastermind, né? Eu gosto de retomar essa mastermind e hoje virou onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou. Então é um local onde realmente eu consegui me aprofundar na palavra, muitos versículos desconexos, nem sabia que o versículo do Antigo Testamento, né, linkava com o Novo Testamento. Comecei a entender que existe vários Judas, né? Para mim era um Judas só, várias Marias, né? Então João Batista, diferente do João que escreveu o livro. Caramba, cara, eu era totalmente analfabeto espiritual nesse sentido, né? Então o Luciano Catarino, que também é uma pessoa que veio também, assim, cara, que deu uma liga muito forte, né, no Clube da Prosperidade. E daí quando a gente começa a ver que veio mais pessoas, o pessoal começou a gostar, a gente identificou que o Clube da Prosperidade tem que ter um DNA, e esse DNA é a caridade. Como nasceu logo em novembro, em dezembro, o João Guilherme tinha um projeto, né, que era o Natalizando, que ele é um ano antes, né? Eu tinha começado a participar do Natalizando, que era só arrecadação de cestas e doação. E a gente acopla isso, então, tipo assim, é uma coisa que fundiu, existiu uma fusão ali, entende? Daí em dezembro foi aquela loucura, né, e tal. E eu entendi também naquele momento que ser generoso, né, o versículo que ampara, que está aqui nas costas, o generoso prosperará, quem dá alívio ao outro, alívio receberá, que é Provérbios 11:25. A gente sempre se ampara nesse versículo. E foi aí que eu comecei a entender que a pessoa que mais recebe é a pessoa que realmente está doando. Não é aquela pessoa que recebe. Você entrega uma cesta, acabou. Mas a pessoa que está doando é um negócio absurdo. Quer ter prosperidade? Seja generoso. É uma receita, né, do reino. Eu falei, olha que loucura, cara. Eu tô doando, eu sou a pessoa que tô mais sendo impactado aqui. Eu falei, olha como Deus é poderoso, né? Então, cara, acho que basicamente também é um local de ambiência, né? Um ambiente onde tem pessoas ali que estão com sede de aprender mais, né? Então, eu tenho certeza que você já aprendeu mais a Bíblia, né, por causa dos meus testemunhos, e eu também aprendi muito com cada um. Eu falo assim que é um negócio muito maluco. Cada um de vocês tem uma preciosidade, uma pecinha de Lego que conecta aqui. E quando a gente fala do clube, né, onde Jesus é o centro, a Bíblia é a palavra e o testemunho edifica, cara, quantos testemunhos, que eu achei que eu tava com um problema, chega um cara que dá um testemunho, que o problema dele é de 50 vezes maior que o meu, eu saio calado, entende? Então pedindo perdão para Deus. Isso, pela ingratidão, pela incredulidade, né, porque... Mas isso é um assunto de várias horas. Eu acho que, basicamente, a história do clube, né, é essa. Ninguém dali sabia o que ia acontecer. É um projeto de Deus. Quando o homem entrar no negócio, acaba na hora, entende? Mas quando quando tem Deus no negócio, pode ser legendários, pode ser igreja, pode ser qualquer tipo de movimento. Aonde a mão do homem estiver manipulando, ali vai acabar. Por isso que a gente tem que sempre colocar, nos colocar como ferramenta para que seja feita a vontade do Pai. E se for a vontade do homem, tem que acabar, na minha opinião, né? Vamos lá. Eu queria até pegar a palavra que eu achei massa. Duas coisas que o Luizão falou. Primeiro, assim, o clube não tem dono, né? E, na verdade, tem um dono, né? Mas não é humano, né? Ele não é humano. Então, assim, o clube, ele tá acima de nós. E aí, uma coisa que, desde o começo, quando eu entrei no clube, cara, eu não percebi uma liderança, que tinha uma coordenação, né? Eu chegava lá e falava, cara, quem que será que organiza esse negócio? Como é que funciona isso, né? E, cara, hoje a gente tem a responsabilidade de estar coordenando, né? Mas, no fundo, nós somos só ferramentas para que o clube aconteça. Mas, cara, a gente tenta sempre não ser maior, né, do que o clube, nem maior do que ninguém, né? Então, uma das coisas que eu sempre percebi foi essa humildade. Cara, eu acho que, se eu não me engano, o Léo foi a primeira pessoa, depois de, sei lá, 3 anos, que falou sobre, naquela vez que você levou o testemunho sobre gratidão, e aí você falou do seu irmão, e aí você falou, cara, eu queria que, depois de tantos anos, falar. Existe uma organização aqui, existe uma coordenação, e eu queria agradecer por cada um que se dedica aqui dessa organização, porque são essas pessoas que fazem o clube acontecer todos os dias. E dá trabalho, parece que não, né? Que é só chegar lá de quinta-feira e abrir a palavra, mas, cara, tem uma força espiritual muito forte, tem oração, nós temos reuniões, encontros que nós fazemos. E, cara, nada dura tanto tempo se não fosse por Deus, né? Se realmente tivesse um homem por trás ali colocando a sua vontade sobre o clube, certamente já tinha acabado. E o clube também passou por desertos, né? Nós já passamos
estamos passando de novo e sempre tem um deserto novo, né? Pra gente evoluir. E, cara, o clube, ele também precisa dessa mudança, dessa virada de nível, né? Pra gente poder alcançar mais pessoas ou alcançar de forma diferente. Porque, imagina, os caras que começaram lá atrás, há 4 anos atrás, estão num nível de profundidade espiritual diferente da galera que tá chegando agora. E nós precisamos elevar o nível das outras pessoas, mas quem tá chegando agora também tá trazendo bênção para nós, né? Então, o clube ele sempre tá passando por essa transformação, por esse processo de deserto. Cara, o esquema do ser pra mim, a metáfora do pescador de almas é muito boa, porque no fim das contas, quem está sendo o pescador, que nós estamos fazendo como ferramenta, é porque nós passamos, a gente estava fora do mundo fora, né? Mas a gente estava muito afastado, acho que é a história de todos nós, e vimos um lugar de pessoas que são prósperas de saúde, de família, de negócios, enfim, um modelo de um grupo de pessoas que falam e leva Cristo na frente, que é muito bom. E daí quando você começa a participar, fica numa vontade, num anseio, cara, isso é tão bom, seria muito egoísta se eu não dividisse com a pessoa que está precisando. Pô, esse é meu sentimento, cara. Quando eu chamo o pessoal, eu chamei o pessoal da Nômino para ir. O negócio é tão bom que os caras falam, mano, o cara tá me levando pra uma pirâmide, certeza. Porque a gente fala tão bem do clube que a gente tem o sentimento de falar assim, é tão bom que seria muito egoísmo não dividir. E o clube, como em qualquer lugar, né? Pessoas vão e pessoas vêm, né? Se pegar... Existe uma coordenação, porque tem que ter não é nem uma coordenação, uma organização, né? E ali também mudam as pessoas, né? E, cara, é tão de Deus que o Luiz falou ali, é uma oração que a gente faz, né? Se não tiver no caminho de Deus, que o clube acabe. A partir do momento que começar a desviar, que o clube acabe. E várias vezes a gente já se pegou, como você falou, vários desertos, né? A gente já teve encontro de dar mais de 100 pessoas, a gente já teve encontro de dar, sei lá, 15, 20 pessoas. Hoje eu acho que não baixa de 30, né? Uma média de 30, 50 pessoas ali, né? Mas é engraçado que toda vez que a gente vê essa energia, esses desertos meio que caírem, não sei se você percebeu, a gente sempre entra na discussão, cara, o que está acontecendo e tal, né? E enquanto a gente está fazendo com a nossa mão, parece que vai caindo, né, cara? Quando a gente decide assim, cara, vamos voltar para o que é a raiz do clube, deixar nas mãos de Deus e o que for para ser vai acontecer, e porque não é sobre quantidade de pessoas. A gente nunca ficou buscando quantidade de pessoas. Lógico que a gente quer que cada vez mais, como fez muito bem para nós queremos que mais pessoas estejam lá, continuem indo lá, porque vai transformar vidas, porque a nossa foi transformada. E a gente quer levar isso para os outros. A gente quer que os outros sintam isso que a gente sentiu, né? E daí quando as pessoas desde dia, a gente fica meio... Cara, um negócio tão bom desse, a pessoa não vem, né, cara? Mas, cara, não é o momento dela, talvez seja tudo certo. Mas quando a gente larga na mão de Deus, é incrível quando começa a voltar. Então, sempre que a gente tenta meter a nossa mão, literalmente, o negócio dá uma desandada, vamos dizer assim, né? Então, é o que a gente fala, apesar de ter uma coordenação, uma organização, muitas pessoas estão lá nem sabem que tem, né? Porque literalmente não tem um dono. Tanto que muitos dos fundadores não estão mais indo lá, por motivos diferentes, dependentes de momentos de vida, né? Muitos dos que ajudaram a fundar são pessoas muito importantes para o clube, senão o clube não existiria, mas não estão no momento de ir lá, e está tudo certo. Mas o propósito continua acontecendo, né? Então, que é muito, muito mágico, muito bacana. E aproveitando sobre esse tema, Filipão, como é que é o clube? Como é que funciona? Fala para nós, divide com o pessoal que está assistindo. Legal, vamos lá. O que você vai encontrar no clube, né? Que a gente falou, clube, mas o que será que tem lá, né? Não tem segredo nenhum, né? A gente acaba não velando nada, né? Mas a gente está aqui justamente para trazer uma transparência. Nós nos encontramos todas as quintas-feiras, né? Então, independente de feriado ou não, eu não me recordo uma quinta que nós falhamos. Eu não me recordo do tempo que eu tô aqui. Acho que nunca falhamos. Não tem. Não existe, né? Não existe. Todas as quintas a gente está lá. Bom, nós primeiro iniciamos com... Que horas? Desculpa, Felipe. 6h50 nós começamos. Por que 6h50? Da manhã. Da manhã, isso aí, quinta-feira, 6h50 da manhã, nós começamos. A gente chega 10 minutos antes, a gente tem um café lá, então é uma partilha, cada um leva um pouquinho. Nós temos também uma organização para trazer um café um pouquinho mais elaborado, mas
Você pode levar o seu café, você pode levar seu bolo, sua torta. É a ideia da partilha mesmo, né? Daquilo que, cara, do que eu gosto ou do que eu tenho, eu vou partilhar. E ali você pode ter uma conversa, um bate-papo com as pessoas que estão ali naqueles primeiros 10 minutos. Às 7h05, pontualmente, nós iniciamos louvando e orando. Então, você vai encontrar um louvor lá. Nós temos nossos músicos que Ministério da participam. Música. Que, cara, os caras mandam bem demais. Nós oramos, iniciamos com essa oração. E aí, sempre, todas as quintas, algum membro do clube, que participa do clube, leva a palavra. E levar a palavra é literalmente trazer a palavra da Bíblia, e a pessoa ela acaba conectando com algo que está acontecendo na vida dela naquele momento, ou algo que Deus tocou ela para falar ali, que deve ou que vai tocar a vida de alguém que está dentro do clube, né? Então, como eu falei lá atrás, aplicado aos negócios, aplicado à vida pessoal da pessoa, aplicado à família. Existem muitos testemunhos de várias formas lá, então é enriquecedor. E nós abrimos para reflexões. Então, pessoas que estão sentadas ao nosso redor, elas trazem reflexões sobre a palavra que de alguém trouxe. Então, o Carlão levou a palavra, mas ele está precisando escutar alguma coisa às vezes, ou às vezes um irmão tem um discernimento diferente daquela palavra, a gente acaba fazendo essas reflexões. Isso enriquece demais o clube, e na verdade é o que faz o clube cada vez mais crescer, porque tem pessoas com autoridade espiritual, autoridade da palavra, que estão lá para nos orientar. E, eventualmente, nós temos eventos, né? Então, temos algumas organizações, campanhas que nós fazemos, como a do Natalizando. Então, o clube não é network, não é negócio. Mas nós temos um evento proposital e intencional para negócios, que chama Negócios Exponenciais. Então, ele é exclusivo para membros do clube. Se você participa do clube, você tem direito a participar. E lá nós somos intencionais no negócio. Então, você tem a oportunidade de apresentar seu negócio, apresentar o que você vende, fazer network verdadeiramente. Mas não é no clube às quintas que você vai achar isso. São nos nossos eventos. Isso acontece com bastante frequência. E nós temos 2 campanhas que marcam o clube, que é a campanha de Páscoa e a campanha de Natal. E, eventualmente, nós também fazemos algumas doações pontuais. Então, alguns irmãos às vezes trazem alguma dificuldade. Agora, por exemplo, teve lá de Rio Bonito do Iguaçu, teve um irmão que a casa pegou fogo, teve um outro irmão que o Luiz trouxe que estava passando dificuldade. E a gente junta, né? Os empresários, as pessoas que estão ali, a gente acaba abençoando a vida de alguém dessa forma. É isso. Legal, Filipão. Você mandou bem demais. E eu acho isso muito legal no clube, só dando uma adendo, porque no grupo, a gente, às vezes, tem um irmão aqui que tá precisando de um emprego. Aí a gente ajuda um ao outro. Tem um irmão que tá precisando de necessidade aqui na casa dele e pegou fogo. Cara, é muito forte o movimento. E isso é muito legal, porque foi o que você falou, Luiz. O clube partiu sobre falar sobre a palavra, mas ele conectou junto com uma campanha de doação, sabe? Então, o nosso viés sempre é Jesus no centro, com os 3 pilares, mas sempre tentando transbordar na vida das pessoas, seja através de uma palavra, mas seja numa doação, num movimento, numa partida. E é legal também, eu gostaria até de salientar, o Felipe falou sobre o processo interno, né? Muitas vezes uma pessoa traz uma palavra da Bíblia, especificamente da Bíblia, não sei se explícito, Bíblia, e traz o testemunho, que é um dos pilares, mas sempre existe as conexões, existe o católico é catequese, mas é como se fosse pessoas ensinando sobre a Bíblia. Isso me conectou muito, porque para mim a Bíblia era muito complexa. E aí com as histórias, o Luciano traz sempre o storytelling sobre como é que foi a história. Isso, cara, isso é muito legal para quem quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sempre tem bastante disso. E só uma dentro, Felipe, antes de você falar, a gente também tem a sessão de segunda-feira. Segunda-feira à noite, às 7h10, a gente também tem um encontro. O pessoal que não consegue fazer a conexão na quinta de manhã por algum motivo, às vezes é casado, um tem filhos, um vai na quinta, outro vai na segunda. A gente também tem os encontros na segunda-feira à noite, às 7h10, que também é muito abençoado. Esse é um pouco mais inicial, mas estamos prosseguindo. É só meu adendo.
Legal. Só você puxou testemunho, eu falei testemunho, o Luizão falou testemunho. Cara, o Léo, você tem uma parada que você falou que marcou, falou, cara, teve vários testemunhos que ajudaram a minha vida, né? Tem algum que você lembra, assim, Léo, que foi, tipo, um testemunho que pegou você e que, tipo, mudou, cara, isso aqui, tipo, marcou muito forte, assim? Cara, eu não vou lembrar quem que deu o testemunho, tá? Mas eu lembro a palavra que ela levou. Foi Romanos 8:28, né? Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e agem de acordo com o seu propósito, né? Mas sabe o que é o legal, cara? O Luiz falou isso, ele falou, eu já ouvi várias passagens várias vezes, mas cada vez que eu ouço, talvez traz uma profundidade. E essa passagem, ela é muito conhecida e muito forte, né? Tem a música, Todas as Coisas e tal, né? E é incrível como a gente escuta as músicas, mas não presta atenção, né? Cara, depois que eu comecei a conhecer mais da palavra, hoje eu escuto as músicas e falo, agora é por isso, cara. Tem uma passagem que fala sobre isso, por isso que tem a música. Cara, é muito massa isso, né, cara? E eu tava num momento tão... Cara, passando por esse deserto, falando, isso é recente, tá? De um ano pra cá, menos de um ano pra cá. Eu tava mal mesmo, tava passando por, sabe, tipo um luto, vamos dizer assim, onde você passa por raiva, passa por várias fases, né? Eu tava bem aquebrantado e a pessoa levou um testemunho falando da dificuldade que passou na vida e falou dessa passagem. Cara, só que ela... E daí volta no que você estava falando, da profundidade, né? Como lá tem pessoas que entendem muito da palavra, alguém falou essa passagem, né? E logo depois, quando abriu para os testemunhos, é bom quando alguém que manja, tipo o Luciano, pegou aquela passagem e ele começou a falar. O Luciano, ele pega de palavra em palavra, ele tira um contexto que você fala, meu Deus, que a cabeça explode, literalmente. Fala, cara, é sobre isso. E várias vezes eu ouvi, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Mas nunca parei para pensar, né? Até que o Luciano falou, cara, o que é tudo? O que é tudo? Ele começou a questionar, né? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não interessa se é bom ou é ruim. Então, todas as coisas, tudo coopera para o bem. Se tudo coopera para o bem, você está passando por uma dificuldade agora, coopera para o bem. Se você está vivendo uma vida maravilhosa, coopera para o bem. Só que ele pegou na dificuldade, que é onde mais pega a gente, né? Então, cara, se você está passando uma dificuldade e tudo coopera para o bem, alguma coisa ali coopera para o bem. E Deus está querendo que você passe por esse deserto, por algum motivo. Então, ao invés de começar a pedir para Deus, Deus resolva meus problemas, começa a pedir para Deus resolver você. Porque alguns problemas que você está passando sabe aquele negócio que a gente fala, Deus me dá sabedoria, me dá paciência? Deus não dá isso daí. Deus te coloca em situações para você treinar. Isso, é sobre isso. Então, cara, e ali veio muito forte isso. Falou, cara, se você está passando uma dificuldade por um deserto, alguma coisa desse tipo, é porque Deus está permitindo, porque Ele precisa consertar algo em você. Tenta sair e descobrir o que é. E seja grato por isso. E seja grato por isso. Aquilo que a gente sempre fala, né? Deus quer duas coisas de nós: obediência e gratidão. Obedeça e seja grato. Cara, e aquilo entrou tão forte em mim, cara, que eu nunca mais esqueci dessa passagem. E essa passagem, ela foi muito, e ela é muito importante na minha vida, pra quando eu tô passando por qualquer dificuldade. Cara, qualquer dificuldade. Furou um pneu. Eu, ao invés de reclamar, eu lembro, tudo coopera pro bem. Alguma coisa que tá... Cara, tem pessoas que escutam isso de vez em quando e falam, mas daí é demais, né? Cara, se é demais pra você, o problema é teu. Pra mim, me ajuda. Me deixa mais calmo, me deixa mais... Pouco importa quem deu a palavra, o importante é a mensagem. Exatamente. Então, cara, eu tenho muito forte isso. Tá? Eu não lembro quem levou essa passagem, mas eu lembro do Luciano meio que passo a passo. Foi né? Transformando ela, e aquilo, cara, entrou como uma flecha no meu coração, de verdade. Eu tava quebrantado pra caramba. E eu nunca mais esqueci essa uma passagem que qualquer dificuldade que eu tô passando, eu lembro dela na hora. Tudo coopera pro bem. Cara, se tudo coopera pro bem, o que eu preciso aprender aqui? E aí você tirou... Desculpa, Felipe. E não foi uma vez só. Foi uma sequência de testemunhos que a gente falou disso com pessoas diferentes que não estavam no clube, inclusive. Sim. Tipo, eu levei a palavra que eu tinha faltado no clube por algum motivo de trabalho e eu trouxe uma reflexão parecida com essa. Então, eu lembro que foi tipo uma sequência de pessoas. Legal, você vê que o coração do clube, né, embora seja Cristo no centro, a palavra, mas o que faz o clube bater são esses testemunhos, né? O quanto impacta a nossa vida, porque compartilha aquilo que Deus fez na vida de alguém e o que Deus está fazendo na tua vida. O que você fez agora foi um testemunho, né? Sim, do que a palavra, do que aquele testemunho fez na tua vida, né, cara? Então,
que é a ferramenta, né, de transformar nossas vidas. Né, E é por isso que a gente incentiva, né, Felipe? Cara, sentiu vontade de falar, sentiu no coração que tem que falar, fale. Fale porque... cara, nenhum testemunho é raso, na minha opinião. Nenhum testemunho é raso. Porque tem gente que fala assim, cara, por que eu vou falar do meu problema, do meu testemunho? Porque às vezes você escuta uns testemunhos tipo de cara... Vou dar um exemplo, testemunho do meu irmão. Meu irmão passou perto da morte, né, cara? É um testemunho extremamente impactante. Às vezes você tem um testemunho de um pneu furado. Um carro, um pneu furado. Que parece perto de um negócio desse, não parece nada. Mas, cara, às vezes aquele pneu te livrou de uma morte, você nem sabe. Foi um livramento. Né? Só que o teu testemunho, ele pode tocar na vida de alguém e com certeza vai tocar. Por isso que a gente fala, porque o teu testemunho vai transformar as pessoas. E é sobre jogar a semente, né? A gente fica muito preocupado em, cara, só joga a semente. Se o solo vai ser fértil ou não da pessoa que vai receber, o problema é dela. O teu trabalho é jogar a semente. Então, dê o testemunho. Cara, se o coração dela vai estar aberto para receber, já é um problema dela. Então, a gente sempre fala, né? Porque a palavra transforma, isso está na Bíblia o tempo todo, né? Fala muito sobre isso. Então, cara, sentiu no coração, dê o testemunho, porque às vezes o óbvio... Cara, sabe aquela frase, eu adoro essa frase, cara, que fala assim, o óbvio precisa ser dito? Eu ouvi ela de uma forma diferente que eu gravei no coração. O teu óbvio pode ser o milagre de alguém. O teu óbvio pode ser o milagre de alguém. Exato, hein? Cara, isso aí é espetacular, cara. Massa. E, cara, puxando só, você falou sobre agradecer, obedecer e agradecer, né? A gente foi numa palestra, o Luizão tava também, a chave do network, que o Catarino que nos convidou. Ah, não podia, cara. Cara, foi massa demais. E o Edinho que tava falando, ele falou uma frase que eu acho que a gente marcou tão forte, a Cid repetiu ela no clube esses dias. Se hoje você tivesse apenas o que você agradeceu ontem, o que você teria? Se hoje você tivesse só o que você agradeceu ontem, o que você teria? Cara, e é muito legal, cara, porque eu já ouvi... uma vez eu ouvi um vídeo em algum lugar na internet, provavelmente, aí, falando, só que é o contrário. Se você perdesse tudo que reclamou. Reclamou da esposa, pum, perdeu a esposa. Reclamou dos filhos, pum, perdeu o filho. Reclamou da empresa, perdeu a empresa. Reclamou do... Perdeu. Reclamou, perdeu. E aí? O que você teria? Não, e o mais... Porque daí, desculpa, Felipe, só pra... Porque aí, quando você começa a pensar nisso, ao invés de reclamar, você começa a agradecer. Porque tudo coopera pro bem, de novo. Você entende? Eu ia falar, o mais louco é que normalmente os nossos desertos são onde a gente mais orou para que a gente tivesse, né? O nosso deserto normalmente é onde estava a nossa graça ou onde a gente queria que chegar. Pô, eu tô reclamando que tô tendo muito problema na empresa, mas eu orava para chegar na posição que eu tô. Eu tô reclamando que minha filha dá trabalho, cara, mas eu orei para ter uma filha. Saudável. Você só quer o bônus, não quer o ônus, Meu né? carro quebrou, cara, mas eu orei para Deus para ter esse carro. Eu tenho uma frase que eu repito ela sempre. Irmão, você pediu a chuva a Deus. Você sentou, você botou o joelho no chão, lá perto da sua cama, orou, falou assim, eu quero isso, Deus. Mas tem que aguentar a lama, irmão. Tem que aguentar a lama. Tem lama. Tem lama. Luizão, manda bala. Que, cara, é um podcast aqui, cara, que dá vontade de passar eternamente aqui. Aqui é um ambiente tão precioso, tão bom, cara, né, que eu vou puxar um assunto aqui, por exemplo, todas as vezes, né, que Deus agiu dentro do clube, né, foram pessoas que foi um lugar de recomeços ali, né, e exige da gente também uma maturidade espiritual. Então, quanto mais a gente conhece a verdade, mais aumenta a responsabilidade. O Luciano sempre comenta com isso e tudo mais. Então, eu tenho dividido com o pessoal aqui também, que parece que, tipo assim, veio esses desertos que o clube passou e tudo mais, a gente teve que aumentar a nossa sabedoria de profundidade para saber lidar com aquele tema, né? Por isso é importante a gente estar sempre em oração, orar pelas lideranças, inclusive o pessoal que está ali na coordenação, que é uma coordenação dinâmica, ela não é estática, então a cada pouco tá fazendo um movimento assim, entendeu? E dentro do clube, cara, tem uma passagem de Lucas 10:15, que diz que o céu se alegra
quando um pecador se arrepende. Ali já foi um ambiente onde muitas pessoas se arrependeram. Então, se o céu se alegra quando um pecador se arrepende, deixa aqueles... E é melhor do que um pecador se arrependa do que os 99 que acham que está tudo certo. E o Léo falou também, fala, quando sentir alguma coisa, fala. Porque uma coisa é eu, você, né, Felipe? Carlos, Léo, que tem uma habilidade já, que está com uma profundidade, a gente sempre somos os primeiros que falam. Mas, cara, quando aquela pessoa que foi, né, de repente pela primeira, segunda vez, ou que já está há muito tempo, só ouve e nunca falou. Deus se alegra tanto quando aquela pessoa comenta, né? Porque uma coisa é você receber um milagre, né, na sua vida e você guardar aquele milagre para você. E quando você tem a oportunidade de testemunhar, você glorifica a Deus. É a oportunidade quando você dá teu testemunho, você glorificar a Deus. E glória é tipo assim, uma manifestação divina da presença de Deus. Quando você dá glória a Deus, você fala assim, agradeço pela tua presença na minha vida. Né? Então a glória pode ser, é uma luz, é uma sensação, olha, me arrepiei toda, que muitas pessoas falam isso. Aquilo é a glória de Deus se manifestando, né, naquele lugar. Então, quando ou acontece esses testemunhos, eu tenho 1 milhão de testemunhos. Você contou 1 milhão de testemunhos. Eu, praticamente, todas as vezes que eu vou lá, eu gosto de dizer o quanto que a humildade de se colocar em vulnerabilidade. O Léo uma vez me deu um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E lá fala muito sobre vulnerabilidade. Tinha alguns testemunhos que eu tinha vergonha de falar, cara. De verdade, assim. Eu falei, não vou falar disso aqui, cara. Isso aqui vai demonstrar muito a minha fraqueza. Só que depois, no último, por exemplo, é que a minha mente minha memória retoma o último. Veio 3 pessoas falar. Acho que foi você que chegou e falou, cara, olha só, não sei o que eu tava com uma vergonha de andar de bicicleta, não sei o que, papá. Mas, cara, foram várias situações assim, onde, tipo assim, cara, é se colocar em muita vulnerabilidade, entende? E lá no clube, por exemplo, a gente já fez movimentos de perdão. Teve também um dia que a gente só chegou e agradeceu. Passou o clube inteiro agradecendo do começo ao fim. Tem 2 coisas que movem o coração de Deus, o Léo retomou ali. É obediência e gratidão. Né? Então, sobre perdão, a gente já fez movimentos, orações poderosas. Já teve pessoa que saiu de lá para perdoar alguém. Né? Perdoar pai. Isso, eu não estou dizendo que eu perdoei todo mundo, não, gente. Isso aqui é um desafio, cara. É um desafio. É você cada dia você ser mais parecido com Cristo. E isso não vai... você foi no clube, agora você tá tudo certo. Parece que a gente tá falando aqui, parece que nós somos perfeitos. Eu vou só terminar aqui, Carlão. E sobre oração, por exemplo, quais são os anuladores de oração? Eu achava que oração eficaz, Mateus 7,7. Peça que se lhe será dado, bata na porta que eu abrirei, quem procura acha. Em outros lugares da Bíblia tem os anuladores de orações também. Então, você fazer uma oração duvidando, não pense que vai receber coisa alguma. Outros, se você desonrar a tua esposa, nem pense, porque são assim, para que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Além disso, jejum, já fizemos movimentos dentro do clube para jejuar. Tem castas de demônio que só são afastadas com jejum e oração. Eu nem sabia que existia casta de demônio. Para te falar a verdade, eu nunca fiz um jejum mais do que um dia. Entende? Então, mas lá, tipo assim, para fazer de um dia também foi uma coisa desafiadora. Além disso, já falamos sobre medo. Quantas vezes não temas está dizendo na Bíblia? E sobre fé. Como é que é ter fé? Romanos 10,17, que são versículos-chave que eu consegui com a reflexão extraída de testemunhos lá, de vocês falando e tudo mais, né? E sobre obediência. É sobre obedecer. Se Deus está falando não temas e a gente tem medo, a gente está desobedecendo. É impossível agradar a Deus sem ter fé. O Léo, esses dias atrás, eu fui numa situação lá de um lançamento que ele estava falando. Deus me colocou naquele lugar, não era para comprar um terreno. Era para ouvir a exortação que esse cara falou naquele dia. Ele e o Tony se juntou, eu falei, cara, entre outras situações que esses caras já me bateram tanto. Me bateram para assim, sai dessa estado de espírito, meu companheiraço. Você também, Luiz, vamos falar o seguinte, você também, lá no Beal, quantas vezes vocês me exortaram? O céu tem um dano horrível quando a gente faz esses movimentos. Então, eu agradeço também, né, todos, mas inclusive os amigos que o clube me permitiu ter, que tipo me tiraram daquele senso de estado de espírito ruim, aquele estado de tristeza e tudo mais, entende? E como é que vai se alegrar, né, Léo? Tiago 1,2 vai dizer, se alegre, encontrai motivos de grande alegria quando passar por tribulação. Cara, como é que isso acontece? Então, eu só queria finalizar, né, que quanto mais a gente conhece a verdade, o clube é onde a gente vai conhecendo mais a verdade está aqui. Então, mais aumenta a nossa responsabilidade, né?
Então é isso aí. E murmuração e incredulidade são coisas que nos afastam da terra prometida, murmurar no Egito. Você falou, né, Léo? Se cada coisa que a gente reclamasse perdesse, e se só a gente ficasse com as coisas que a gente só agradeceu, cara, isso dá uma despertada. Então, todas as vezes que a gente pensa, a gente se constrange e tem essa conversão de rota. Né? Então, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas sejam renovados pela renovação da nossa mente, alguma coisa assim. Amém, né? Luizão. E incredulidade, é isso. Amém, Luizão. Só uma reflexão rápida, pessoal. Muitas vezes a gente fala tão bem no clube, do posicionamento, da história. Já escutei de várias pessoas que a gente parece que a gente é perfeito. Tá longe disso. Mas nem vai lá se você... No fim das contas, Jesus não quer que a gente seja perfeito. A gente quer que a gente seja perfectível. E é perfectível para ser a imagem e semelhança dele. E só o único... Só que você precisa estar atualizando. Só o único ponto que eu gostaria de falar ainda sobre o clube pessoal, fique aberto, se nunca foi, fique aberto a oportunidade de ir no clube de segunda-feira à noite, na quinta pela manhã, lembrando que hoje acontece na Transdesk, aqui perto da rodovia. Do lado da Ilumisol. Do lado da Ilumisol. Lá é segunda-feira às 6h50, 7h10 da noite, e quinta-feira às 6h50, o convite fica aberto. Se você é do clube, convide outras pessoas para ter a oportunidade de transbordar na vida das pessoas. Carlão, quem pode ir no clube? Quem pode ir no clube? Pessoas, na verdade, assim, a porta está aberta para todo mundo. Todo mundo. Mas a gente é um lugar de cristãos. Então você vai ver Cristo lá. E se quiser mais informação, perdeu aí, qualquer coisa, entra no @Clube da Prosperidade Cascavel. Clube da Prosperidade Cascavel, tudo junto. Manda uma mensagem lá no inbox que o pessoal vai te responder também. Entrando agora, pessoal, vamos falar sobre o Natalizando, ó. Cortou na hora. Nosso time aqui da Nova falou, foi a conversão já. Um dos motivos desse especial, Clube da Prosperidade Natalizando, é a nossa campanha. É uma campanha, como o Felipe falou, a gente tem duas campanhas principais do clube. A campanha de Páscoa e o Natalizando. O clube, ele construiu junto, ele foi ali paralelo com a campanha do Natalizando. E para falar sobre a campanha, eu gostaria que o Léo foi um dos principais líderes que tracionou, ali puxou muito o Natalizando nesses últimos anos. E nada mais honrado deixar a palavra com ele. O que é o Natalizando? Explica para nós, Léo. Como é que é? O que é? Cara, o Natalizando, como o Felipe já comentou antes, né, é uma das campanhas e é a campanha mais forte, né, que leva muito o nome do clube, né? E é uma forma onde a gente achou na maneira de abundar na vida das pessoas, né? De derramar. Porque é muito bonito. A gente vai lá, fala da palavra, né? Nós nos renovamos com a palavra, nos enchemos de energia, de Cristo e tal. Só que falar da palavra é uma coisa, mas e viver ela? Viver é o maior desafio, né? Então, como que a gente age através do Natalizando? Nós arrecadamos dinheiro para comprar cestas básicas, só que é uma cesta básica, a gente faz questão de não ser tão básica, né? A gente faz questão de ser cestas com produtos de qualidade, a gente fala que são produtos que a gente colocaria na nossa mesa, produtos que a gente consumiria. Então, não falando mal de uma marca de arroz, mas se é uma marca de arroz que eu nunca vi na vida e talvez não compraria, a gente não põe. A gente põe marcas que a gente colocaria na nossa mesa. Faz questão de ter pelo menos um panetone ali, um panetone bacana, para a família, e uma caixinha de chocolate de marcas boas também para as crianças, né? E só quem já fez uma entrega e viu uma criança chorando por ter uma caixa de bombom dentro, eu já passei por isso, dentro de uma cesta, sabe o quão impactante isso é, porque nós temos a graça de, para nós, ser algo normal. Minhas filhas comem chocolate todo dia, se deixar aí, porque tem lá, né? Agora, ver uma criança chorando porque viu uma caixa de bombom, cara, é de cortar o coração, né? Só que, então, é através de cestas básicas. Não, o Natalizando não é sobre entregar cestas básicas. A cesta é só um meio, um como, né, chegar nessas pessoas. Então, é como o Luiz já citou, né? Provérbios 11:25, que é o que define a nossa campanha. O generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. E nós estamos falando de alívio, né? Alívio. Não é algo que vai... Muitas pessoas às vezes criticam, né? Você não vai mudar a vida da pessoa, mas a gente não está falando sobre mudar a vida da pessoa. Estamos falando sobre trazer um alívio. Às vezes aquela cesta básica vai salvar o Natal dela. E só quem participa
no Natalizando ativamente, não só doando. Tá? Aí eu vou dar meu testemunho de como foi, né? Por que que eu... Quando começou o Natalizando, eu botei energia lá atrás, principalmente quando começou. Cara, eu sempre orava e falava pra minha esposa, assim, eu falava, amor, a gente tinha que ajudar mais. Porque eu sempre doava, ajudava por conveniência. Sabe conveniência? Cara, eu preciso ajudar mais, mas nunca ajudava. Daí parava no sinaleiro, tinha uma pessoa pedindo um dinheirinho. Aí eu, puta, vou ajudar essa pessoa. Conveniente pra mim, né? O cara tá ali, eu tô ali com o dinheirinho. É quase que um ó que Deus, tô dando aqui, né? Né? E eu falava, cara, eu precisava ter algo pra me entregar mesmo, né? Pra ajudar de verdade, né? Não só doar. Doar é fácil, né? Você pega e faz um Pix, né? Dependente do valor, você... Beleza. Né? E tá tudo certo. Pessoal, doem também, né? Se tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Mas eu queria algo ativo. E veio o Natalizando. Falei, cara, aqui eu posso me doar de verdade. Léo, sabe o que eu acho que tem uma diferença do doar do Pix e o doar no semáforo? Isso é uma diferença grande. Você poder levar além da doação, né? Você tá evangelizando com uma forma de amor. Sim. E aquele tete a tete ali na hora de você entregar a cesta, você falar, cara, você tá precisando de alguma coisa além disso? Posso orar por você? Isso. Né? Quantas vezes a gente fez isso entregando a cesta, a pessoa fala, pô, entra aqui na minha casa. Alimento espiritual. E aí, tinha que Carol, anotar. exatamente. Carol, eu queria que você falasse daquela experiência que nós tivemos na casa daquela mãe com o filho colombiana, acamado, venezuelano. Venezuelanos, né? Cara, o nosso até arrepiou do testemunho, porque a primeira campanha que eu realmente trabalhei de verdade, eu não doei só, porque eu já tinha doado nas outras campanhas, foi a do ano passado. E eu fui pegar a cesta, eu peguei uma quantidade de cesta e fui distribuindo. Pedi a ajuda do Brian, inclusive. Brian, obrigado por ter ido comigo fazer as doações. E foi uma vez com o Felipe também. E as 4 primeiras famílias, você ia na casa, tipo... não parecia que existia uma extrema necessidade. E aí por um momento, eu me peguei e falei assim, Deus, assim, eu não tô julgando, não é sobre julgamento, é um pré-julgamento, mas me perdoe. Mas parece que tipo, as pessoas que estão indo, você vê até que umas só acumulavam cesta, sabe? Falei assim, mas não, eu sou ferramenta, se é para estar aqui, eu estou aqui, minimamente eu vou fazer oração, eu pedia sempre fazer oração, e tá tudo certo. Se você me mandou vir aqui, eu tô vindo, eu tô orando e tô entregando a cesta. Paciência. E aí, foi no último dia, acho que foi no último fim de semana do Natal, e aí o Felipe, vamos entregar a cesta junto? Não, vamos entregar a cesta junto. A gente passou tal, e foi numa casa de uma moça que era uma família que era venezuelana, certo? E assim, a gente entrou na casa, aí a primeira impressão, já tinha orado antes, né? Pô, Deus, e teve pessoa que necessita, etc. Aí era uma casa bonita. Bem arrumada, né? Bem organizada, um cuidado, né? Não. A primeira casa que a gente achava era uma casa bonita. Aí o Felipe até falou assim, pô, a galera tá pedindo você sem precisar. Aí a gente bateu na casa, não, tô procurando tal pessoa e tal. Não, é no fundo. Então você vai aqui, converte pelo fundo. Eu falei, primeiro tapa na cara. Fugi o pré-julgamento falando que era pra uma pessoa que não precisava. Aí um rapaz, um senhor nos recebeu. Cara, gente boa demais. Jesus amado. Ele falou assim, não, vem aqui, vem entregar a cesta com a gente. Cara, era um cômodo só. Tava tudo organizado, tudo bem cuidado, mas você via a necessidade, sabe? Tipo, você via um sofazinho de lado, mal tinha uma TV, e aí a venezuelana, e Felipe, você pode me ajudar, a família veio pro Brasil porque o filho tinha uma síndrome, que eu não lembro qual que era. Ele teve hidrocefalia e ele tinha síndrome de Down. É uma mistura ainda. Assim, acamado... acho que tava com respiração forçada. Com respiração forçada, tava tomando um remédio na veia. E eles vieram da Venezuela porque na Venezuela não tinha estrutura. Eles sabiam que o SUS brasileiro, apesar de a gente reclamar das dificuldades do Brasil, funcionava muito bem em relação a eles. E aí eu falei assim, cara, Deus é muito bom, porque ele me pôs uma correção, né? É um testemunho, me pôs uma correção. E daí eu vi o quão o nosso trabalho... Cara, até arrepia, velho. Cara, me arrepio todas as vezes que eu lembro dessa história. O quão o nosso trabalho de arrecadação traz um alívio, uma felicidade para a pessoa. Porque eu lembro que a gente ia deixar uma cesta. Eu ia falar isso. A gente ia deixar uma cesta. A gente deu 2 cestas. Não, na verdade a gente tinha
duas cestas. E nós tínhamos pego as cestas da empresa, que a empresa tinha dado pra gente. Aham. Aí eu tipo, acho que você tava com ela também? Não, eu não tava com a minha, você tava com a tua. Eu tava com a minha cesta da empresa, que eu, Que você ganhou. que eu ganhei. Ah. Aí eu olhei, velho, eu disse assim, mano, eu não vou precisar dessa cesta. Aí a gente, tipo, deu 3 cestas pra família, assim, falando assim, cara, que Deus abençoe. Cara, você tinha que ver, eu tô arrepiando, velho, que o quão... Glória a Deus. Nossa, sério mesmo. O quão foi, assim, eu fiquei feliz junto com o Felipe e é importante você falar também do testemunho da Maria, e que a Mar tava junto com a gente. O quão grato foi o pessoal, velho, pela oportunidade, pelo o carinho de ter alguém confortando, falando assim, dá um abraço, falando assim, ó, tá aqui, você vai ter um Natal, acolher, falar sobre a palavra. O Felipe puxou a oração, eu posso orar? Mano, tipo, o pai e a mãe estavam, tipo, lacrimejando, aí tinha um filho mais velho, teve uma conexão para gerar um emprego depois, e eu falei assim, gente, tipo, eu acho que é muito importante, é muito gratificante você ver que a palavra de Cristo está chegando para o necessitado, que está confortando, e que aquela pessoa vai ter um Natal digno. Foi absurdo. E eu queria que você desse também o seu testemunho, cara, porque tem um envolvimento do seu, que a gente viveu junto, e da Maria também, que estava junto, cara. Isso é massa. O Natalizando, o Léo falou, ele não é só doar o dinheiro, né? E é massa que quem participa das doações pode trazer toda a família, né, pra ajudar. A gente vai na de Páscoa também, entregando com as crianças. E a de Natal, minha filha foi junto nesse dia. E aí minha filha toda feliz, que ela já tinha ido algumas, mas ela não tinha visto nada, assim, diferente, né? Porque a gente tava indo em famílias mais humildes, mas nada comparado com o que a gente viu lá. E ela, posso ir junto, papai? Eu falei, vamos. E ela foi toda feliz, entrou na casa, né? Achou que tava grata por fazer o bem, né? Porque a gente já tinha explicado pra ela o que era, como que funcionava. Quando ela entrou, ela viu aquela criança, que talvez fosse menor do que ela, era um bebê, né? Na época, né, Carlão? E eu vi aquela criança na cama, ela já pediu colo pra mim. Ela veio pedir o colo. Pai, posso subir no seu colo? Eu, pode. E aí, quando eu comecei a orar, ela começou a chorar. Chorar. E ela não estava entendendo muito o que estava acontecendo, porque a gente estava só doando, né? E aí a gente fez a oração. Quando a gente saiu, ela perguntou, papai, o que aquela criança tinha? E eu contei pra ela, falei, ó, filha, a criança tem vários problemas, ela não pode andar, ela não pode levantar da cama, é uma família que tem dificuldades. E aí, foi uma oportunidade de eu evangelizar a minha filha, né, de falar pra ela, tá vendo? A gente tem que agradecer, porque nós não passamos nada perto disso que o Luiz falou. Cara, às vezes a gente vê testemunhos que a gente acha que os nossos são grandes, quando a gente vê essas coisas, fala, cara, Deus é muito bondoso comigo, né, cara? Eu tenho muito. E é aí que a gente vê que quem tá fazendo a doação recebe muito mais do que quem tá recebendo, né, cara? Foi um tapa na cara. A gente fala muito sobre isso, cara. A maior bênção é participar das doações, porque o pessoal às vezes pergunta, cara, mas como é que vocês chegam nas pessoas e tal? Porque o ano passado foram mais de 1.200 cestas que a gente entregou, né? Mais de 1.200 famílias impactadas, né? Famílias, não estou falando de pessoas, multiplica uma média por 3 aí, né? Através a gente doa instituições, né? Instituições que você vê que realmente precisam, e pessoas que a gente fala assim, Deus, só leva nós. A gente sai numa caravana, às vezes, né? E nós vamos para os lugares que a gente não sabe. Né? A gente não sabe, fala para Deus guiar. E tenta não julgar, né? O que a gente fala, né? Tem um testemunho de alguém que eu não lembro quem, não sei se foi você, Luiz, que uma vez comentou, que pediu para uma criança, fala, você sabe onde está precisando? E a criança poderia falar assim, minha casa. Mas ela não, ela aponta uma casa que realmente estava precisando, de um vizinho. Cara, é espetacular isso, né, cara? Então, a transformação em nós é muito maior do que em quem realmente está recebendo. E é ali que você aprende, você vê, cara, às vezes a nossa fé é tão pequena, né? Porque essas pessoas não estão passando por uma dificuldade que a gente jamais se viu passar e eles ainda têm muita fé. Cara, é incrível. Eu quero compartilhar, acho que tem ali, o que mais essas doações impactaram? Eu tenho pelo menos 2. Eu lembro dessa situação, mas eu quero dizer pelo menos 2 que tipo assim, você observa que, cara, faz muito sentido. O Léo falou ali agora há pouco, né, de chocolate e tal, para as filhas dele, lá em casa também. Minha filha Luísa,
que é chocolate, ela tem, né, a todo momento, né? Um dia na APAI, cara, olha só como é transformador. Não é sobre, tipo, a pessoa que tá recebendo, mas sobre o coração quebrantado que tá praticando a generosidade, sabe? Levando alívio ao outro, assim, você fala, caramba. E lá, as cestas e tudo mais, na APAI, eles têm uma organização legal. O João lá, que é, não sei se ainda é o presidente, mas naquela época era e tal, organizou todas as famílias lá. E as cestas estavam empilhadas ali, né? E um menininho falou pra mãe, falou assim, olha mãe, tem chocolate. Cara, olha que loucura. Então, é uma oportunidade também da gente agradecer pelo chocolate que tem lá na não sei como é que, uma dispensazinha lá, tá? E aquilo me impactou muito, assim, sabe? E uma vez a gente, no Dia das Crianças, a gente pegava brinquedos, assim, e tudo mais, e tava vindo alguns brinquedos quebrados, sabe? Daí o Fernando Turani, né, tinha Paranadrones, ele fazia negócio, renovava os brinquedos, e a gente falou, cara, vamos pegar esses brinquedos tudo arregaçado, vamos dar um jeito aqui e tudo mais, né? A gente ficou uma noite lá, cara, soldando, eu que nunca tinha soldado nada na minha vida, tava soldando rodinha de um outro brinquedo lá e tal, e a gente foi doar uma bicicleta também, toda zoada, cara, a gente fez alguns reparos nela, e a gente foi. E daí tinha um menininho, né, que viu uma bicicleta e tinha um outro que pegou na garupa e o caminhão indo, não sei se Nossa, eu lembro disso, cara. não sei se era o caminhão do Léo. Não parou mais. Cara, ele não desistiu e era ribanceiro e tal. E eu, na verdade, eu só vi assim, alguém deu aquela bicicleta e falou pra ele, cara, de tanto que você veio de atrás dessa bicicleta, toma a bicicleta que você correu. A nossa preocupação atrás, foi, né, será que cara? ele achou o caminho de casa? E o que o Felipe falou, né? A Luísa também, minha filha, sempre vai, né? Porque a minha esposa tem uma loja no final do ano sempre tem um volume e eu sempre levo a Luísa Amém. também, né? E ela sempre vai. E quando a gente ensina nossos filhos no caminho do Senhor, quando ele for adulto, jamais se desviar dele. Se você chegar para a Luísa e falar assim, o generoso, ela sabe certinho, assim, sabe? O desfecho do versículo. E ela sabe já como ser generosa. Eu lembro quando a gente ia pegar alguns brinquedinhos, no começo assim, ela falou, não dá, esse aqui eu gosto bastante. Mas fizemos um dia de manhã e de tarde ela queria ir lá em casa e pegar mais brinquedinhos e falou, não, vamos lá, vamos pegar mais. E as duas estavam juntas lá, né? Até no último eu me perdi da minha filha, fiquei desesperado, cadê minha filha? Tava entrando pra dentro. O carro foi embora comigo. TDAH não tem, né? Cara, que loucura. E o alimento espiritual, assim, tipo, que a gente chega em umas casas lá, cara. E ela, cara. Tinha uma família querendo uma criança. Para com isso, cara. Que malvado isso. Para com isso. E daí, o alimento espiritual. De chegar e às vezes a gente chega lá e eu lembro no Melissa também, que a gente foi uma das doações mais impactantes, assim, que a gente fez uma corrente de oração. Cara, tinha um monte de gente. Eu falei, cara, como brota gente. Acho que ele começaram a sair a galera dos prédios. Né? Meu Deus, correria, meu né, Deus, a cara? gente devia ter vindo aqui por primeiro, né? cara. Nos últimos lugares. Somos chorados, você lembra? Pô, vocês vêm doar aqui e acabou, né? Cara, não, aproveitando o clima descontraído, cara, você vê que não é sobre o quê, né? É sobre o ato de doar. A gente tava doando as caixinhas de bombom, né? Você lembra daquele menino que desceu correndo a rua, Luizão? A gente tava, cara, é engraçado, mas seria engraçado se não fosse trágico. Tava eu e você em cima da caminhonete, o Léo tava no chão, a galera começou a descer correndo, e dois menininhos correndo assim. Eles caíram, cara, e começaram a rolar, era uma descida muito grande, cara. O menino todo ralado, ensanguentado, ele chegou no carro assim, tio, me dá uma caixinha de bombom. Cara, ele queria só uma caixinha de bombom. Eles se machucaram pra chegar, cara. Deram sangue, velho. E a gente tem caixa deram de bombom. E a gente tem caixa de bombom na dispensa. E nossos filhos não dão valor no bombom, cara. E a criança se machucou, deram sangue pra pegar uma caixinha de bombom. Isso é poderoso, né? Parece é engraçado, né? Descontraído que a gente você vê as cenas e fala, cara, mas depois a gente ficou refletindo, falou, cara, olha a importância de uma caixinha de bombom pra uma criança dessa. Talvez, se não fosse a gente, Talvez através das pessoas, do ele não ano, né? teria. Ele não teria. E Deus vai levantar outros se a gente não cumprir o chamado, né, cara? Deus não precisa de nós, Deus não precisa dos nossos dons e talentos. E aproveitando o ensejo, aproveitando a oportunidade, pessoal, no podcast
vai ter aqui o QR Code durante todo o podcast de doação. Sobre a... Hã? Tem algum canto da tela aqui. Tem alguma bênção disfarçada de QR Code que você pode apontar. Você pode apontar. E aí, sobre a doação, a gente faz a campanha em cestas, né? Então a gente fala assim, ó, você pode doar uma cesta, e uma cesta a gente está comprando hoje com um valor de R$150, como o Léo falou, uma cesta boa, é como se fosse o alimento que a gente quer colocar na nossa mesa, é de R$150. Pô, se você, nesse momento, não tem esse dinheiro, pô, doa o que dá. Doa o que dá. Ah, seja... Cara, seja 10 reais. 1 quilo de alimento, né? 10 4, 5 reais um feijão. Ah, não, sei que tem um amigo aqui do lado. Ah, vamos junto doar uma cesta? Cada um dá 75, doa uma cesta. Cara, toda ajuda é muito bem-vinda. Mas se por acaso, se Deus tocou no seu coração e você tem uma oportunidade de doar mais, pô, doa mais. É uma oportunidade de transbordar na vida das pessoas. E além disso, não é só o ato de doar financeiramente. Pô, pega durante todo o podcast teve aqui a campanha. Se você tem algum contato aqui nosso do grupo do clube, no Instagram do clube, pega o banner da campanha, compartilha nas suas redes sociais, manda para os amigos, porque só o ato de você compartilhar essa campanha aqui que acabou de aparecer, você está fazendo um serviço para Deus, porque você está doando o seu tempo, você está doando a sua rede de contato, para que se você direto ou indiretamente você consiga compartilhar, você consiga transbordar na vida da pessoa. Ser canal de bênção. Ser um canal de bênção, porque, cara, no primeiro Natalizando que eu participei, eu só doei. Segundo, eu fui no processo. E a gente sabe o quão impactante é nas vidas das pessoas, como as histórias que a gente está tendo aqui nesse momento. Carlão, só doou não, você doou e foi importantíssimo, porque nós também precisamos de pessoas que doem. Verdade. Mas a gente convida também para entregar. Acho que um ponto é, tem muita gente, o Léo sempre fala isso, tem muita gente querendo ajudar, mas não sabe como, né? Ó, o cara tá lá, cara, ele tá só esperando a oportunidade de alguém chegar e falar para ele, ó, tem uma campanha aqui pra gente doar. E o cara tá só esperando essa oportunidade. E como é que a gente faz isso, Léo? Como é que chega nessas pessoas? Como é que... Ligando, mandando mensagem, né, cara? Acordando. E o que o Felipe falou não é um achismo. Eu ouvi, não foi nem de um, nem de dois, de pessoas, cara, que bom que você me ligou. Porque eu estava querendo, estava precisando e não sabia para onde destinar. Porque muitas pessoas têm isso já, né? De tipo, cara, X% do meu faturamento, X% do que eu ganho, eu vou destinar a alguma coisa, né? A uma boa ação. E às vezes a pessoa só tá precisando para onde? E, cara, quando vem do Clube da Prosperidade, que sabe que são pessoas sérias, que fazem um trabalho, que é só entrar nas nossas redes sociais que você vai ver esse trabalho sendo feito, né? Existe prestação de conta, inclusive, né? Inclusive, assim, é bom informar, né? Quando vocês apontarem para o QR Code, digitarem lá o e-mail, vai estar o nome do Paulo. O Paulo, um abençoado participante do clube, que ele é o nosso tesoureiro, vamos dizer assim, né? E essa conta é específica, ele não usa para mais nada, é específica pro clube. Então tudo que entra lá e sai, depois ele presta contas, né? Disso para todos nós. Inclusive, como o Carlão falou, cara, não é só sobre dinheiro. O convite está feito. Toda segunda e toda quinta. Você pode participar lá e ver que o clube é real, que são pessoas sérias e que o negócio é Cristo. A gente não tá ali, nenhum dinheiro é revertido para mais nada. Inclusive, o dinheiro da campanha Natalizando, ele é para a campanha Natalizando. 100% ali, ele vai para a campanha Natalizando. Então, transformado em cestas, né? E como chegar nas pessoas? É ligar, abordar. Fulano, ó, nós temos uma campanha, o Natalizando, ó, tem uma campanha, você que ainda não faz parte, de repente, eu vi uma campanha que é séria. Liga lá e pede a doação, destina, porque nós vamos ajudar. E daí, assim, uma coisa que é legal, que eu aprendi quando eu estou ligando para as pessoas e tentando angariar isso daí, é como tem pessoas que já ajudam outras pessoas. Cara, tem pessoas que falam assim, Léo, cara, eu ajudo com pouco, ou, cara, pra mim vai ser difícil porque eu já ajudo alguém.
cara, sensacional. Amém. O importante é estar ajudando. Falo, cara, não é só parabéns, pela fica nossa tranquilo. campanha. Não é só através de nós, cara. Tem gente que, por que não destina... Existiu essa discussão no grupo, inclusive, né? Por que não destina tudo lá para Rio Bonito do Iguaçu, lá, né? Cara, porque tem gente ajudando, não que eles não precisem, mas a do Natalizando é para os nossos irmãos aqui da nossa cidade, para quem tá precisando aqui. Em todo lugar tem gente precisando. Tem demanda para todo lado. Tem demanda para todo lado. E o Natalizando sempre foi assim, e a princípio vai se manter assim, que a raiz sempre deu certo, e as pessoas precisam, gente. As pessoas precisam. Tem gente... Uma das instituições que a gente sempre ajudou é a PAI, por exemplo, né? Quando você vê o Joãozinho lá dando um testemunho, que é o presidente da PAI, e a gente acha... Cara, eu tinha esse achismo, tá? Que a PAI, e olha que meu irmão já estudou na PAI, tem um irmão especial, né? Que tem Down, meu irmão mais velho, e as pessoas acham que a PAI é bancado pelo governo, e não é. Inclusive, verdade. o ano passado tiveram um déficit de milhões, eles tiveram que pegar dinheiro do banco. Entende? E essas cestas ajudam muitas famílias lá. Então a PAI, a Pofilab, entre outros que a gente ajuda, né? E essas pessoas que a gente vai nas casas. Então, pessoal, de verdade, tem gente esperando uma ligação tua, esperando a mensagem tua para destinar um dinheiro, uma doação para alguma campanha. E pode ser através do Natalizando. É só... Como que faz? Só liga, só pede. Eu realmente eu proponho, quem tá vendo esse corte, quem tá vendo esse episódio, quem tá vendo esse podcast, eu desafio, eu chamo para ação para você agora, nesse momento, pegar o nosso panfleto, o QR Code, enfim, passar essa campanha para pelo menos 10 pessoas. Cara, se você passar para pelo menos 10 pessoas, eu tenho certeza que isso vai gerar resultado para alguém. Alguém vai poder doar, alguém vai conseguir doar, e assim vai estar ajudando pelo menos uma família. Imagina que se você mandar uma mensagem agora para 10 pessoas, a probabilidade, pelo menos uma, ter a possibilidade de doar e tocar no coração, você vai ter a possibilidade de estar fazendo uma família feliz no Natal. Massa, sim. Natalizando, né? Ele é Jesus alcançando essas pessoas através do clube, né? Então, nós somos, graças a Deus, um solo fértil para isso, né? Então, e você falou, né? Se você tá ouvindo, se você tá aí nos acompanhando, participa, né? Eu queria fazer até um call to action, né, disso, né? Tipo, cara, massa, acho que poderia fazer aqui, cada um fazer de alguma forma pra gente tentar alcançar essas pessoas, né? Porque nós sabemos que tem muitas famílias que precisam de cesta, tem muitas famílias passando necessidade nesse momento, nós temos muito imigrantes no nosso país, então, migrantes, né, no nosso país, então se você tem condições de ter um Natal bom, se você acha que seu Natal é digno, cara, pense numa família que não pode ter o mínimo na mesa para ter um Natal digno. Então você pode chamar qualquer uma dessas pessoas aqui, procurar o QR Code, entrar no Instagram do clube, com qualquer valor, não importa o valor com que você pode ajudar, você vai estar abençoando uma família. Então faça a diferença na vida de alguma família. E se você está ouvindo, que nem o Carlão falou, né? Se você está ouvindo esse podcast, esse corte, independente, acredite, não é por acaso. Não é por acaso. Chegou em você por algum motivo, né? E a doação, gente, é sem julgamento, né? Eu não vou doar porque eu não sei se a família merece. Cara, quem somos nós para achar quem é merecedor, né? A gente só vai aonde Deus nos direciona. E muito provável se aquela pessoa, aquela família recebeu é porque ela precisava receber. Porque tudo é através de Deus, né, cara, de Cristo. Então era para ela receber independente. Talvez ela não precisava da cesta, mas precisava da palavra. Talvez ela não precisava da cesta em si, mas precisava levar uma lição através dessa, não sei. Né? Mas é sem o julgamento. Né? E outra coisa, né? Lá em 2 Coríntios 9, de 7 a 8, vai dizer que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. E tem aqui, eu queria ler também 1 Pedro 4,10, que a gente tem vários talentos, né? E ele diz assim, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom ao bem dos outros. Quem prega, que pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus te dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. E tenho mais uma situação aqui, né?
para você que quer a prosperidade, né? Aqui a gente fala sobre prosperidade. Você quer ser próspero? Eu tenho uma chance para você ser próspero. É você ser generoso. O generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. E aqui não tem venda de curso nenhum. A gente está levantando aqui a palavra do próprio Deus. Então é uma oportunidade para você ser generoso. E você vai ver que a pessoa que mais vai receber bênção dos céus, do alto, vai ser você, meu irmão. Porque não é só sobre o alimento físico, o alimento que é arroz, feijão, etc., aquele chocolatinho. Você vai ver que algo vai acontecer. Eu não falo por hipocrisia, não. Porque a palavra de Deus está dizendo. Então, se você doar o teu tempo, ou o teu recurso financeiro, ou qualquer outra situação que você despende, você renuncia a algo para a bênção de um outro, é o próprio Deus que vai te valorizar. E se você não se levantar para cumprir o propósito dele, Deus vai levantar outro. Amém? Tamo junto. Amém. Pra dentro e vai ser próximo. Aí sim, Luiz. Bateu, levou. Se bateu, doeu, leva que é teu. Bateu, doeu, pega que é teu. E pense, lembrem, pessoal, percebam, na verdade, nós, nesse momento, a gente está liderando pelo exemplo. Hoje, o dia da gravação desse podcast, vocês vão ver em outro horário, mas hoje é domingo, 10 da manhã. Todos nós, 11 da manhã agora, todos nós poderíamos estar em casa, descansando, com filho, poderia ter outro compromisso. E a gente está aqui, doando nosso tempo, gastando nossa energia. O pessoal da Nômino está aqui com a gente, justamente porque a gente entende e sabe o como é importante uma campanha dessa. Pessoal, isso é muito sério, muito sério. O quão existem pessoas necessitadas que precisam de um conforto, uma palavra. E se você tiver tocar no seu coração e sentir que pode doar nesse momento, doe. Se você pensar em uma pessoa, você pode ligar, porque a conversão na ligação é muito maior do que uma mensagem. Você pode ligar, liga. Você pode mandar uma mensagem num grupo da família, você pode falar sobre a campanha no seu trabalho, no grupo da família, numa reunião entre amigos. Cara, onde for, fale, faça a diferença, porque tenha certeza que isso vai gerar impacto na vida de alguém. Você não vai saber quem é, mas vai ter uma criança sorrindo, uma família sorrindo, porque ela teve a oportunidade de ter um Natal digno. Então, se você nunca participou do Natalizão, vem viver essa experiência com a gente, vem ver Deus agindo. É impossível você voltar da mesma forma com que você foi. Amém. Pessoal, acho que nós estamos finalizando. Não, estamos indo para o finalmente do podcast. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer primeiramente a Deus por ter a oportunidade de dividir um tempo com vocês, por ter a oportunidade de ter um tempo de mesa com cada um de vocês, ter a oportunidade de ter vivido o clube, por ter a oportunidade de viver o clube, de ter a oportunidade de participar dessa campanha, porque, como foi dito, a gente se doar, a gente recebe muito mais do que está doando. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, eu agradeço a vocês por terem tirado um tempo do domingo de vocês para estar aqui junto conosco. Eu agradeço o pessoal da Nômino mais uma vez. Agradeço a todos que escutaram e estão escutando o podcast e se manteve até o momento. Agradeço muito por estar ouvindo, porque vocês estarem dando essa atenção e vocês, eu tenho certeza que o Deus vai tocar no coração de vocês para vocês irem realmente ajudar a campanha. A gente agradece também os patrocinadores da campanha. Cara, cada um aqui tem uma importância muito grande nesse processo. E muito obrigado por estar junto conosco e apoiar o nosso processo junto aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Vou deixar a palavra final com vocês para a gente fechar o podcast. Vamos encerrar com uma palavra assim, o que o Natalizando, se você fosse falar do Natalizando em uma palavra, qual seria essa palavra? Ou uma frase aí? Tá, só antes, um detalhezinho que eu me preocupo muito com a comunicação, às vezes. O pessoal às vezes vai ver a arte do Natalizando e lá vai estar assim, ó, uma família, 2 famílias, 3, 5 famílias lá, né? E embaixo tem o valor, 150 multiplicado por essas famílias, né? E às vezes você entra lá e fala, cara, putz, eu tenho que doar esses valores? Não. Ali é apenas para ajudar você, às vezes, a tomar uma decisão, né? Que valor que eu... Cara, ali tem um direcionamento ali, ó, famílias e tal. Tem gente que ajuda mais de 10 famílias, tem doações mais de R$ 1.500, tem. E tem gente que doa 10, 5. De novo, só reforçando, é o que teu coração mandar, o que o bolso puder, o que fizer sentido para você, tá? Cara, então, você pediu uma frase, uma palavra, né, Felipe, para encerrar, referente ao Natalizando.
eu acredito que é oportunidade de transformação. Literalmente, você viver algo que, graças a Deus, está muito fora da minha realidade e eu já fui transformado através do Natalizando. Então, transformação. Amém. Luizão. Cara, o Natalizando é uma oportunidade de as pessoas enxergarem Deus através da sua vida, né? A pessoa vê Deus através do teu comportamento. Então, eu digo assim que o Natalizando é um portal para que você acesse as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, nos permitiu viver, né? Então, se você quer ter prosperidade, seja generoso. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Então, acesse esse portal. É igual eu te falei, em Mateus 6,22 vai dizer o seguinte: se os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem mau, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois um odiará um e amará o outro, né? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então é o seguinte, aquilo que o Léo falou agora há pouco. Mas o que vocês vão sair com o dinheiro? Se você tá com esse coração, cara, não doa. Não doa por obrigação, nem por pesar. Então acesse o portal que você doa com alegria, pois Deus ama quem doa com alegria. Entende? Então é a palavra de Deus também. Lá em primeira, não vou lembrar aqui agora. 2 Coríntios 9, 7. Então é isso, pessoal. É um portal de bênção e você, cabe a você. E Deus tá batendo na porta, mas quem vai girar a maçaneta é você. Cai pra dentro e vem ser próximo. Larga a mão de ladainha, rapaz. Larga a mão de murmura. Isso aí, acho que minha contribuição não é só uma cesta, não é só um arroz, não é só um feijão, não é só um panetone, né? É levar Jesus, levar dignidade no Natal de alguma família que precisa. Isso, palavra dignidade. Eu tenho 2 palavras: obediência e gratidão. O Natalizando para mim é obediência e gratidão. Eu estou sendo obediente pro chamado de Deus, que me pôs nesse local, nesse momento, nessa oportunidade. Estou sendo obediente, seguindo o que ele precisa. E estou sendo grato, porque a partir do momento que eu eu faço ajuda, eu faço um movimento, eu comunico com outras pessoas, eu estou sendo grato porque Deus me trouxe, está me provendo, tanto seja o que eu já tenho de coisas boas e pelos desertos também. Então, gratidão, obediência e gratidão. Bem, Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estar junto, muito obrigado novamente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.